A gente é obrigado a começar falando de coronavírus, Covid-19. Esse aqui, Simei, mostra para mim, por favor, é o último balanço divulgado pela Prefeitura de Londrina na noite de ontem, tá? Nele, a gente tem o número de casos atualizados, 76 casos confirmados, mas temos apenas aqui, 4 óbitos. Por quê? Porque a morte desse senhor de 61 anos aconteceu hoje por volta das 5 da manhã. Início da manhã de hoje e depois de 17 longos dias de internação na Santa Casa, esse homem acabou morrendo. A morte dele, mais uma pessoa com mais de 60 anos, mais uma pessoa com uma daquelas doenças crônicas que coloca o cidadão no grupo de risco, ele era portador de diabetes, sem dúvida alguma, acende o alerta. É a quinta morte. É a quinta pessoa aqui em Londrina que perde a vida pelo coronavírus num espaço de tempo extremamente curto, né? Se a gente levar em conta que a gente vive esse pico da doença há pouco mais de 15 dias, as mortes aqui em Londrina estão concentradas neste período. Mortes que continuam sendo registradas em todo o estado. Eu tenho aqui também, antes dessa reportagem, o balanço feito pela Secretaria de Estado da Saúde, divulgado no final da noite de ontem, que também não contempla essa morte que aconteceu hoje pela manhã em Londrina. E o balanço aponta aqui, mostra para mim, Ronaldinho, 845 casos confirmados no nosso Paraná. E já são 43 até a noite de ontem, 44 mortes a partir de agora. Você vai ver a reportagem completa com detalhes de mais uma vida que se perde por esse vírus que veio lá da China e que está tirando o nosso sossego por aqui, tá? 12:04, enche a tela. As imagens gravadas no fim da manhã mostram o sepultamento de Sidney Brito. Ele tinha 61 anos e foi internado na Santa Casa no último dia 31 de março. 4 dias depois foi levado para a UTI. No dia 8 foi entubado. Na última madrugada, às 5 horas da manhã, não resistiu e acabou morrendo na UTI. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele já sofria de diabetes. Esta foi a quinta morte por Covid-19 em Londrina. Os dados divulgados todos os dias pela Secretaria Municipal de Saúde mostram também um aumento significativo no número de suspeitos. Do último dia 14 para 15 de abril, houve um salto. A quantidade de suspeitos foi de 23 para 95 pessoas. A Secretaria Estadual da Saúde confirma que até esta quinta-feira eram somente 17 casos de Londrina em investigação no Laboratório Central do Estado. Eles são dados tanto do laboratório privado quanto do LACEN, e é natural que haja esse número de suspeitos. O que a gente consegue manter é o índice de casos descartados, que está acima de 70%. O que justifica esse aumento de número de casos suspeitos em um período recente é a procura pelas unidades em especiais privadas das cidades para fazer o exame de acordo ali com as indicações médicas e sintomas até inicial, uma vez que nesse momento qualquer síndrome gripal, qualquer tipo de resfriado vai ser classificado como um caso suspeito, e as pessoas estão optando por fazer o teste, o que por outro lado nos possibilita ter uma visão epidemiológica melhor do município. Então, quantos mais testes foram realizados, melhor para a gente nesse momento. Até esta sexta-feira, são 76 casos confirmados em Londrina, sendo 6 em isolamento domiciliar, 13 internados e 53 recuperados. Mas o número crescente de mortes assusta. A primeira foi um homem de 37 anos no dia 3 de abril. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele tinha quadro de hipertensão, obesidade e pré-diabetes. A segunda morte foi 4 dias depois. A vítima foi um homem de 69 anos que havia voltado dos Estados Unidos. A terceira morte por Covid foi no dia 10. A vítima foi um homem de 71 anos que teve contato com outra pessoa infectada. A quarta morte foi no último sábado, quando uma mulher de 95 anos, que já tinha outros problemas de saúde, acabou não resistindo. É natural que haja um índice de letalidade da doença, não é?
E, entretanto, nós estamos com um quadro relativamente equilibrado de número de casos na cidade de Londrina e seguindo aí o que aconteceu mais ou menos na China, com um alto índice de cura desses pacientes. Nosso índice está muito bom. Evidente que quanto mais a gente ampliar o nosso programa de testagem que está sendo implementado, e os dados atuais já nos colocam aí o dobro de teste per capita que está sendo feito no estado do Paraná, nós vamos conseguir melhorar o nosso cenário epidemiológico em relação à doença. Eu não me esqueci de palavras ditas aqui pelo prefeito de Rolândia, Luiz Franciscone, na semana passada. Ele falou exatamente o seguinte, eu perguntei a ele como é que estava a situação, quando a gente discutia aquela abertura, fechamento do comércio, e ele disse que ele tinha lá em Rolândia um caso confirmado e 8 casos descartados, e que ele tinha noção que ele tinha isso, porque ele tinha feito apenas 9 testes. Um confirmou, 8 descartaram. E aí ele me disse, olha, as cidades têm muita dificuldade de comprar esses exames. Londrina fez um volume muito maior de testes, mas a verdade é que a gente não consegue testar um grande número de pessoas, tá? Eu estava vendo, Lamartine, e eu acho que é importante para a gente entender que a gente não consegue ter uma noção real da doença. Nos Estados Unidos, que é o país que mais tem feito testes no mundo nesse momento, eles estão testando 8.500 pessoas para cada grupo de 1 milhão de habitantes. 8.500 pessoas para cada 1 milhão. No Brasil, a média nacional é de 260 pessoas para cada 1 milhão. Ou seja, a gente está falando de um número extremamente pequeno e aí a gente não consegue diagnosticar, né? Isso também talvez explique a gente não ter uma explosão de casos aqui na nossa região, né? Inclusive, Juliana, eu tenho lido nos últimos dias especialistas dizendo que o número de casos no Brasil pode ser até 7, 8, 9, 10 vezes maior do que os dados oficiais estão apontando. Ou seja, é uma situação que pode ser muito mais grave, a doença já deve estar circulando com muito mais intensidade e a gente não está sabendo porque a gente não está fazendo um número de testes aí que seria adequado. Até em comparação com isso que você falou dos Estados Unidos, é um número muito inferior, né? Agora, Juliano, eu peço atenção para uma informação que acabou de chegar. A nossa produção acabou de confirmar aqui que esta última morte em Londrina, deste homem de 61 anos, ele era agente de segurança da UEL há 37 anos. Ou seja, era um funcionário antigo da UEL que acabou perdendo a vida com o Covid-19. Tanto é que a UEL decretou luto por 3 dias, Juliano. Informação que acabou de chegar. Aí a informação que chega e a gente repassa aqui. E a gente, ó, de verdade, não tem divulgado nome das pessoas mortas pela Covid-19 por uma questão de preservar as famílias, tá? De verdade. Essa é uma conduta que a gente tem tido aqui. A menos que a família faça o pedido de que seja feita a divulgação, o que normalmente não é o caso, a gente opta a informação de que ele era um segurança da UEL, já com mais de 3 décadas de trabalho, é extremamente importante. Nós temos o nome aqui, mas repito, é uma conduta editorial que a gente tem tomado para preservar as famílias que já estão sofrendo tanto nesse momento, tá? 12:11.